32. Transporte lateral. Eles viviam lá em cima, em um lugar onde o homem algum podia alcançar, mas que todos podiam visitar. Na própria cidade-torre, que não foi feita por mãos humanas. Embora a canção do último verão seja um conto fantasioso de romance do terceiro século depois da traição, é provavelmente uma referência válida neste caso. Ver página 27 da tradução de Varala e prestar atenção no subtexto. Eles ficaram melhores em carregar a ponte de lado, mas não muito. Caladinho observou a ponte 4 passar, movendo-se desagitadamente, manobrando a ponte para a direita. Felizmente, havia muitas alças no interior da ponte e eles descobriram como agarrá-las da maneira certa. Teriam que carregá-la em um ângulo menos íngreme do que ele queria. Isso deixaria suas pernas expostas, mas podia treiná-los para ajustarem a posição quando as flechas fossem disparadas. Daquele jeito, o transporte era lento e os carregadores estavam tão amontoados que se os parshendianos conseguissem derrubar um homem, os outros tropeçariam nele. Se perdesse apenas uns poucos homens, o equilíbrio seria prejudicado e eles certamente deixariam a ponte cair. Isso terá que ser feito com muito cuidado, pensou Caladinho. Sil flutuava atrás da equipe de ponte como uma rajada de folhas quase translúcida. Além dela, algo chamou a atenção de Caladinho. Um soldado de uniforme conduzindo um grupo melancólico de homens ensarrapados. Finalmente, pensou Caladinho. Ele estivera esperando por outro grupo de recrutas. Acenou de modo seco para a rocha. Papaguampas assentiu. Ele assumiria o treinamento. Estava mesmo na hora de fazer uma pausa. Caladinho trotou até a pequena rampa na borda da serraria, chegando bem na hora em que Gás interceptou os recém-chegados. Mas que bando de imprestáveis, disse Gás. Pensei que eles tinham enviado escória na última vez, mas esse pessoal... Lamaril deu de ombros. Eles são seus agora, Gás. Divida-os como preferir. Ele e seus soldados partiram, deixando os infelizes recrutas. Alguns vestiam roupas decentes, deviam ser criminosos recém-capturados. O resto trazia marcas de escravos na testa. Vê-los despertou sentimentos que Caladinho teve que suprimir à força. Ele estava no topo de uma ladeira íngreme. Um passo em falso mandaria de volta para aquele desespero. Façam uma fila, seus caranguejos, ordenou Gás bruscamente aos novos recrutas, soltando o seu cacetete e acenando. Ele viu Caladinho, mas nada disse. O grupo formou uma fila apressadamente. Gás contou os homens na linha, escolhendo os membros mais altos. Vocês 5 vão para a ponte 6. Lembrem-se disso. Se esquecerem, cuidarei para que sejam açoitados. Ele contou mais um grupo. Vocês 6 vão para a ponte 14. Vocês 4, no final, ponte 3. Você e você, ponte 1. A ponte 2 não precisa de nenhum. Vocês 4, ponte 7. Isso era tudo. Gás, disse Caladinho cruzando os braços. Sil pousou no seu ombro, sua pequena tempestade de folhas transformando-se em uma jovem. Gás virou-se para ele. A ponte 4 está com apenas 30 homens capazes de lutar. A ponte 6 e a ponte 14 têm menos do que isso. Cada uma delas tem 29. Você acabou de dar para as duas uma boa dose de novos membros. E a ponte 1 tem 37. E você enviou para eles 3 novos homens. Você mal perdeu alguém na última investida e... Caladinho agarrou o braço de Gás enquanto o sargento tentava se afastar. Gás se encolheu, levantando o cacetete. Vamos, tente, pensou Caladinho, encontrando o olhar de Gás. Ele quase desejou que o sargento realmente tentasse. Gás cerrou os dentes. Tudo bem, um homem. Eu escolho, disse Caladinho. Tanto faz, eles são todos inúteis mesmo. Caladinho voltou-se para o grupo de novos carregadores. Eles tinham se reunido em bandos de acordo com a equipe de ponte onde Gás os alocara. Caladinho imediatamente voltou sua atenção para os homens mais altos.
Para os padrões de escravos, eles pareciam bem alimentados. 2 deles pareciam poder... Ei, Gancho! Soou uma voz de outro grupo. Ei, acho que você vai me querer. Caladinho se virou. Um homem baixo e magro estava acenando para ele. O homem só tinha um braço. Quem eu teria mandado para ser carregador de pontes? Ele deteria uma flecha, pensou Caladinho. É só para isso que alguns carregadores servem, aos olhos dos superiores. O homem tinha cabelo castanho e uma pele profundamente bronzeada. Um tom escuro demais para ser aletiano. As unhas de sua mão eram cor de ardósia e cristalinas. Era um herdaziano, então. A maioria dos recém-chegados compartilhava da mesma aparência derrotada de apatia. Mas aquele homem estava sorrindo, embora tivesse a marca de um escravo na cabeça. Aquela marca é antiga, pensou Caladinho. Ou ele teve um mestre generoso antes disso, ou de algum modo resistiu às humilhações. O homem obviamente não entendia o que o esperava como carregador de pontes. Pessoa alguma sorriria se entendesse. Eu posso ser útil, garantiu o homem. Nós, herdazianos, somos grandes lutadores com... Essa última palavra tinha uma sonoridade estranha e parecia se referir a Caladinho. Sabe, teve essa vez em que eu estava, certo, com 3 homens, e eles estavam bêbados e tudo mais, mas ainda assim dei uma surra neles. Ele falava muito rápido, seu sotaque pesado juntando as palavras. Ele seria um péssimo carregador de pontes. Talvez fosse capaz de correr com a ponte nos ombros, mas não conseguiria manobrá-la. Ele parecia até ter uma barriguinha. Qualquer equipe de ponte que ficasse com ele o colocaria na frente ou deixaria que levasse uma flecha para se livrar do homem logo. Tem que fazer o que puder para continuar vivo. Uma voz do seu passado pareceu sussurrar. Transformar um problema em uma vantagem. Tien. Muito bem, disse Caladinho, apontando. Vou levar o herdaziano ali atrás. O quê? Disse Gás. O homem baixo andou tranquilamente até Caladinho. Obrigado, Gancho. Você vai ficar feliz por ter me escolhido. Caladinho virou-se para ir embora, passando por Gás. O sargento de pontes com sua cabeça. Você me pressionou tanto para escolher o baixote maneta? Caladinho continuou andando sem dizer uma palavra para Gás. Em vez disso, ele se voltou para o herdaziano. Por que você quis vir comigo? Não sabe nada sobre as equipes de ponte. Você só ia escolher um, respondeu o homem. Isso significa que um homem seria especial e os outros não. Tive um bom pressentimento sobre você. São seus olhos, Gancho. Ele fez uma pausa. O que é uma equipe de ponte? Caladinho se pegou, sorrindo diante daquela atitude despreocupada. Você vai ver. Qual é o seu nome? Lopen, respondeu o homem. Alguns dos meus primos, eles me chamam de O Lopen, porque não conhecem mais ninguém com esse nome. Eu perguntei por aí, talvez para 100 ou 200. Muita gente, com certeza. E ninguém nunca ouviu esse nome. Caladinho ficou confuso diante da enxurrada de palavras. Será que o homem parava para respirar em algum momento? A ponte 4 estava fazendo uma pausa, sua enorme ponte pousada de lado e fazendo sombra. Os 5 feridos haviam se unido a eles e estavam conversando. Até Leighton estava de pé, o que era encorajador. Ele andava tendo muita dificuldade para caminhar com aquela perna esmagada. Caladinho fizera tudo o que podia, mas o homem mancaria para sempre. O único que não conversava com os outros era David, o homem que fora profundamente abalado pela batalha. Ele seguia os outros, mas não falava. Caladinho estava começando a temer que o homem nunca se recuperasse do seu esgotamento mental. Robert, o homem de rosto redondo e dentes faltando que levara uma flecha na perna, estava caminhando sem muleta. Em breve estaria carregando pontos novamente, e isso era bom. Precisavam de todas as mãos que pudessem conseguir. Vá até aquele barracão, disse Caladinho a Lopen. Lá dentro tem um cobertor, sandálias e um colete para você, na pilha bem no fundo. Claro, disse Lopen, andando calmamente.
Ele assinou para alguns dos homens ao passar. Rocha caminhou até Caladim, cruzando os braços. Esse é o novo membro? É, disse Caladim. O único tipo que Gás nos daria, imagino. Rocha suspirou. Devia ter imaginado. Ele só vai nos dar os carregadores mais inúteis daqui em diante. Caladim sentiu-se tentado a concordar, mas hesitou. Sil provavelmente veria isso como uma mentira, e isso a deixaria irritada. Essa nova maneira de carregar a ponte, continuou Rocha. Ela não é muito útil, eu acho. Ele foi cortado pela chamada de uma corneta no acampamento, ecoando contra os edifícios de pedra como o balido de uma grande carapaça distante. Caladim ficou tenso. Seus homens estavam de plantão. Ele esperou, apreensivo, até que o terceiro toque de cornetas ressoou. Façam a fila, gritou Caladim. Vamos lá. Ao contrário das outras 19 equipes em serviço, os homens de Caladim não correram de modo confuso, mas se reuniram ordenadamente. Lopin saiu correndo, vestindo um colete, então hesitou, olhando para os 4 esquadrões sem saber para onde ir. Ele seria feito em pedaços se Caladim o colocasse na frente, mas em qualquer outra posição o homem provavelmente só os atrasaria. Lopin, gritou Caladim. O homem fez uma saudação com seu único braço. Ele pensa mesmo que está no exército? Está vendo aquele barril de chuva? Vá pegar alguns odres de água com os assistentes do carpinteiro. Eles disseram que podemos pegar alguns emprestados. Encha o máximo que puder, depois nos encontre lá embaixo. Claro, Gancho, respondeu o Lopin. Levantar ponte, gritou Caladim, movendo-se para a posição na frente. Carregar nos ombros. A ponte 4 entrou em ação. Enquanto alguns membros das outras equipes estavam amontoados ao redor de seus barracões, a equipe de Caladim atravessou rapidamente a serraria. Foram os primeiros a chegar à rampa e alcançaram a primeira ponte permanente antes mesmo que o exército se formasse. Ali, Caladim ordenou que eles pousassem a ponte e esperassem. Pouco depois, Lopin desceu a colina a trote e, surpreendentemente, David e Robert estavam com ele. Eles não podiam se mover tão rápido, não com o passo claudicante de Robert, mas haviam construído um tipo de liteira com uma lona e 2 tábuas de madeira. Empilhadas no meio dela havia cerca de 20 odres de água. Eles trotaram até a equipe de ponte. O que é isso? Quis saber Caladim. Você me mandou trazer tudo que eu pudesse carregar, Gon, disse Lopin. Bem, conseguimos essa coisa com os carpinteiros. Eles disseram que usam para carregar pedaços de madeira e não estavam usando agora. Então pegamos emprestados e aqui estamos. Não está certo, Mule? Disse ele para David, que só fez que sim. Mule? Perguntou Caladim. Significa mudo, explicou Lopin dando de ombros. Porque ele não parece falar muito, sabe? Sei. Bem, bom trabalho. Ponte 4, de volta à posição. Aí vem o resto do exército. As horas seguintes foram o que eles já haviam se acostumado a esperar das incursões de pontes. Condições extenuantes, carregando a ponte pesada entre platôs. A água foi de grande ajuda. O exército às vezes hidratava os carregadores durante as missões, mas nunca com a frequência necessária. Poder beber depois de cruzar cada platô era tão bom quanto ter meia dúzia de homens. Mas a diferença real veio da prática. Os homens da ponte 4 não se sentiam mais exaustos toda vez que pousavam uma ponte. O trabalho ainda era difícil, mas seus corpos estavam prontos para ele. Caladim pegou vários olhares de surpresa ou inveja de outras equipes, enquanto seus homens riam e faziam piadas em vez de caírem exaustos. Carregar uma ponte uma vez por semana, como os outros homens faziam, simplesmente não era o bastante. Uma refeição extra cada noite, combinada com o treinamento, havia reforçado os músculos dos homens e os preparara para trabalhar. Então estou com falta de comida. Lascou, hein? A marcha foi longa, uma das mais longas que Caladim já fizera. Eles seguiram para leste durante horas. Aquilo era um mau sinal. Quando miravam os platôs mais próximos, frequentemente chegavam antes dos parches indianos. Mas àquela distância, eles estavam correndo apenas para impedir que os parches indianos escapassem com a gema coração. Não havia a chance de chegarem antes do inimigo. Isso significava que provavelmente seria uma abordagem difícil,
Não estamos prontos para o carregamento lateral, pensou Kaladin, nervoso, enquanto eles finalmente se aproximavam de um enorme platô que se elevava em um formato incomum. Ele já ouvira falar daquele lugar. A torre, como era chamada. Nenhuma força letiana conseguira conquistar uma gema coração ali. Eles pousaram sua ponte diante do penúltimo abismo, posicionando-a, e Kaladin sentiu um mau agouro enquanto os batedores a cruzavam. A torre tinha uma forma de cunha, desigual, com a ponta oriental elevando-se no ar, criando uma rampa íngreme. Sadeas trouxeram um grande número de soldados. Aquele platô era enorme, permitindo a utilização de uma força maior. Kaladin esperou, ansioso. Talvez tivessem sorte e os Parshendianos já tivessem partido com a gema coração. Era possível aquela distância. Os batedores correram de volta. Linhas inimigas na borda oposta. Eles ainda não abriram a crisálida. Kaladin grunhiu baixinho. O exército começou a cruzar a ponte e a ponte 4 fitava solenemente com expressões sérias. Eles sabiam o que viria em seguida. Alguns deles, talvez muitos, não sobreviveriam. Seria bastante ruim daquela vez. Em ofensivas anteriores, eles tiveram uma margem de segurança. Mesmo tendo perdido 4 ou 5 homens, ainda seriam capazes de continuar avançando. Agora estariam avançando com apenas 30 membros. Cada homem que perdesse diminuiria consideravelmente sua velocidade, e a perda de apenas mais 4 ou 5 faria com que eles oscilassem ou até caíssem. Quando isso ocorresse, os Parshendianos concentrariam tudo neles. Kaladin já vira isso acontecer. Se uma equipe de pontes começava a vacilar, os Parshendianos davam o bote. Além disso, quando uma equipe de pontes estava com números visivelmente baixos, ela sempre era feita de alvos pelos Parshendianos. A ponte 4 estava em perigo. Aquela ofensiva podia facilmente terminar com 15 ou 20 mortes. Algo precisava ser feito. Era a hora. Aproximem-se, disse Kaladin. Os homens se reuniram, os rostos fechados. Vamos carregar a ponte na posição lateral, disse Kaladin em voz baixa. Eu vou na frente, vou conduzir. Estejam prontos para seguir na mesma direção que eu. Kaladin, disse Teft. A posição lateral é lenta. Foi uma ideia interessante, mas... Você confia em mim, Teft? Perguntou Kaladin. Bem, acho que sim. O homem grisalho olhou para os outros. Kaladin pôde perceber que muitos deles não confiavam, pelo menos não inteiramente. Vai funcionar, disse Kaladin com veemência. Vamos usar a ponte como um escudo para bloquear as flechas. Precisamos correr na frente mais rápido do que as outras pontes. Vai ser difícil ultrapassá-las com o carregamento lateral, mas é a única coisa que consigo pensar. Se não funcionar, estarei na frente, então serei o primeiro a cair. Se eu morrer, mova a ponte para o carregamento no ombro. Já praticamos isso. Então vocês estarão livres de mim. Os carregadores ficaram em silêncio. E se não quisermos nos livrar de você? Indagou Nathan, o homem do rosto comprido. Kaladin sorriu. Então corram rápido e sigam minha orientação. Vou virar a gente inesperadamente durante a investida. Estejam prontos para mudar de direção. Ele voltou até a ponte. Os soldados comuns tinham passado e os olhos claros, incluindo os Sadeas na sua armadura fractal ornamentada, estavam cavalgando sobre a ponte. Kaladin e a ponte 4 seguiram, então puxaram a ponte atrás de si. Eles a carregaram nos ombros até a frente do exército e a pousaram, esperando que as outras pontes se posicionassem. Lopen e os outros 2 carregadores de água ficaram atrás, com gás. Parecia que eles não arrumariam problemas por não correr. Era uma pequena bênção. Kaladin sentiu o suor se acumulando na testa. Mal conseguia distinguir as fileiras dos Parshendianos à frente, do outro lado do abismo. Vultos em preto e carmesim, arcos curtos de prontidão, flechas armadas. A enorme ladeira da torre se elevava diante deles. O coração de Kaladin bateu mais forte. Esprenos de expectativa surgiram entre os membros do exército, mas não entre sua equipe. Para crédito deles, também não havia esprenos de medo. Não que eles não estivessem assustados, só não estavam em pânico como as outras equipes de ponte. Então os esprenos de medo foram atrás delas. Importe-se,
Tux parecia sussurrar para ele do passado. A chave para lutar não é a falta de paixão, é a paixão controlada. Importe-se em vencer. Importe-se com aqueles que você defende. Você tem que se importar com alguma coisa. Eu me importo, pensou caladinho. Raios me levem por ser um tolo, mas me importo. Levantar pontes! A voz de Gás ecoou pelas linhas de frente, repetindo a ordem de Lamaril. A ponte 4 se moveu, virando rapidamente a ponte de lado e levantando-a. Os homens mais baixos fizeram uma fila, segurando a ponte para a sua direita, com os homens mais altos formando uma linha amontoada por trás deles, esticando os braços e levantando-a, ou erguendo os braços e estabilizando a ponte. Lamaril olhou para eles de maneira dura, e a respiração de Caladinho ficou presa na garganta. Gás se adiantou e sussurrou alguma coisa para Lamaril. O Olhos Claros assentiu lentamente e não disse nada. O chamado ou ofensiva soou. A ponte 4 investiu. Atrás deles, flechas voaram em uma onda sobre as cabeças das equipes de pontes, fazendo um arco na direção dos Parchendianos. Caladinho correu, o maxilar travado. Era difícil evitar tropeçar nos petrobulbos e afloramentos de casca pétrea. Felizmente, embora a sua equipe estivesse mais lenta que o normal, sua prática e resistência significava que ainda eram mais rápidos que as outras equipes. Com Caladinho na frente, a ponte 4 conseguiu ultrapassar as outras. Isso era importante, porque Caladinho inclinou sua equipe ligeiramente para a direita, como se estivesse só um pouco fora de curso por causa da ponte pesada virada de lado. Os Parchendianos se ajoelharam e começaram a entoar um cântico. Flechas aletianas caíam entre eles, distraindo alguns, mas outros levantaram arcos. Preparem-se, pensou Caladinho. Ele fez mais esforço e sentiu um súbito pico de força. Suas pernas pararam de doer. Sua respiração deixou de estar ofegante. Talvez fosse a ansiedade da batalha, talvez fosse um embotamento dos sentidos, mas a força inesperada deu um ligeiro senso de euforia. Era como se algo estivesse zumbindo dentro dele, misturando-se com seu sangue. Naquele momento, pareceu que estava puxando a ponte sozinho, como uma vela conduzindo o barco. Ele virou mais para a direita, correndo em um ângulo mais agudo, colocando a si mesmo e a seus homens totalmente à mostra para os arqueiros Parchendianos. Os Parchendianos continuavam cantando, de alguma forma sabendo, sem ordens, quando armar os arcos. Eles puxaram as flechas até seus rostos marmorizados, mirando nos carregadores. Como esperado, muitos escolheram seus homens como alvos. Já estamos quase lá. Mais alguns momentos. Agora! Caladinho virou bruscamente para a esquerda bem na hora que os Parchendianos dispararam. A equipe se moveu com ele, agora avançando com a face da ponte voltada para os arqueiros. As flechas voaram, estalando contra a madeira, se cravando nela. A ponte ressoou com os impactos. Algumas flechas bateram contra as pedras aos seus pés. Caladinho ouviu gritos desesperados de dor das outras equipes de ponte. Homens caíram, alguns deles provavelmente na sua primeira investida. Na ponte 4, ninguém gritou. Ninguém caiu. Caladinho virou a ponte novamente, correndo em um ângulo na outra direção, com os carregadores expostos outra vez. Surpresos, os Parchendianos armaram as flechas. Normalmente, eles disparavam em ondas. Isso deu a Caladinho uma oportunidade, pois assim que os Parchendianos puxaram as cordas, ele se virou, usando a volumosa ponte como um escudo. Novamente as flechas estalaram na madeira. Novamente as outras equipes de ponte gritaram. Novamente a corrida em zigue-zague de Caladinho protegeu seus homens. Mais uma, pensou Caladinho. Essa seria difícil. Os Parchendianos saberiam o que ele estava fazendo. Estariam prontos para disparar assim que ele se virasse. Ele se virou. Nenhuma flecha. Surpreso, ele percebeu que os arqueiros Parchendianos haviam voltado toda a sua atenção às outras equipes de ponte, buscando alvos mais fáceis. O espaço na frente da ponte 4 estava praticamente vazio. O abismo estava perto e, apesar do seu ângulo,
Caladin levou a equipe até o ponto certo para colocar a ponte. Todas deviam ficar alinhadas juntas para que a cavalaria passasse para lutar. Caladin deu a ordem de baixar. Alguns dos arqueiros parchendianos voltaram sua atenção a eles, mas a maioria os ignorou, disparando suas flechas nas outras equipes. Um estrondo atrás deles anunciou uma ponte caindo. Caladin e seus homens empurraram os arqueiros aletianos atrás, atacando os parchendianos para distraí-los e impedir que eles empurrassem a ponte de volta. Ainda empurrando, Caladin arriscou olhar por sobre o ombro. A próxima ponte na fila estava perto. Era a ponte 7, mas estava oscilando, sendo acertados por várias flechas que os abatiam em fileiras. Caladin os assistiu cair, a ponte desabando nas pedras. Agora a ponte 27 estava oscilando. Duas outras pontes já estavam caídas. A ponte 6 havia alcançado o abismo, mas por pouco, tendo perdido metade dos seus membros. Onde estavam as outras equipes de ponte? Ele não conseguiu ver com sua olhada rápida e precisava voltar ao seu trabalho. Os homens de Caladin pousaram sua ponte com um estrondo e Caladin deu o chamado para recuar. Ele e sua equipe se afastaram correndo para deixar a cavalaria atravessar, mas a cavalaria não veio. Com o suor escorrendo pela testa, Caladin se virou. 5 outras equipes haviam montado suas pontes, mas outras ainda estavam lutando para alcançar o abismo. Inesperadamente, eles tinham tentado inclinar suas pontes para bloquear as flechas, imitando Caladin e sua equipe. Muitos tropeçaram, alguns dos homens tentando baixar a ponte para proteção, enquanto outros ainda corriam. Foi o caos. Aqueles homens não haviam praticado o carregamento lateral. Enquanto uma equipe desgarrada tentava segurar a ponte na nova posição, eles a deixaram cair. Mais 2 equipes de ponte foram abatidas completamente pelos parchendianos, que continuavam a disparar. A cavalaria pesada avançou, cruzando as 6 pontes que haviam sido montadas. Normalmente 2 cavaleiros lado a lado passando por cada ponte somavam uma massa de 100 cavaleiros, de 30 a 40 de largura e com 3 fileiras de profundidade. Isso dependia de quantas pontes haviam sido enfileiradas, permitindo uma carga eficaz contra as centenas de arqueiros parchendianos. Mas as pontes haviam sido colocadas de uma maneira demasiado errática. Parte da cavalaria atravessou, mas os cavaleiros estavam dispersos e não podiam avançar contra os parchendianos sem medo de serem cercados. Soldados da infantaria haviam começado a ajudar a empurrar a ponte 6 até a posição. Nós devíamos ir ajudar, percebeu Caladin. Posicionar essas pontes. Mas já era tarde demais. Embora Caladin estivesse perto do campo de batalha, seus homens, como era sua prática, haviam recuado até os rochedos mais próximos em busca de abrigo. O rochedo que haviam escolhido era próximo bastante para ver a batalha, mas estavam bem protegidos contra flechas. Os parchendianos sempre ignoravam carregadores depois do ataque inicial, embora os aletianos tivessem o cuidado de deixar guardas de retaguarda para proteger o ponto de contato e evitar que os parchendianos tentassem cortar sua retirada. Os soldados finalmente manobraram a ponte 6 até o lugar certo, e mais 2 equipes de ponte conseguiram fazer o mesmo, mas metade das pontes não chegou ao destino. O exército teve que se reorganizar em movimento, avançando para ajudar a cavalaria, dividindo-se para cruzar onde as pontes haviam sido colocadas. Teft deixou o rochedo e agarrou Caladin pelo braço, levando-o para a relativa segurança. Caladin se permitiu ser arrastado, mas ainda estava olhando para o campo de batalha, tendo uma horrível compreensão. Rocha foi até Caladin, colocando a mão no seu ombro. O cabelo do corpulento Papaguampas estava grudado na cabeça devido ao suor, mas ele estava sorrindo de orelha a orelha. É um milagre, nenhum homem ferido. Moash se aproximou. Pai das tempestades, não acredito no que acabamos de fazer. Caladin, você mudou as incursões de ponte para sempre. Não, disse Caladin em voz baixa. Eu minei completamente nossa ofensiva. O quê? Pai das tempestades, pensou Caladin. A cavalaria pesada fora separada. Uma carga de cavalaria precisava de uma linha ininterrupta. Era a intimidação, tanto quanto qualquer outro elemento que a fazia funcionar.
Mas ali, os partes indianos puderam sair do caminho e então atacaram os cavaleiros pelos flancos. E os soldados de infantaria não conseguiam se aproximar rápido bastante para ajudar. Vários grupos de cavaleiros lutavam completamente cercados. Os soldados se amontoavam ao redor das pontes montadas, tentando atravessar, mas os parchidianos tinham uma posição sólida e os estavam repelindo. Lanceiros caíram das pontes e os parchidianos então conseguiram derrubar uma ponte inteira no abismo. As forças aletianas logo estavam na defensiva. Os soldados concentrados em guardar a entrada das pontes para proteger uma rota de fuga para a cavalaria. Kaladin assistiu a tudo, realmente assistiu. Ele nunca estudara as táticas e necessidades do exército inteiro naquelas ofensivas. Sempre considerara apenas as necessidades da sua própria equipe. Foi um erro estúpido. E ele devia ter pensado melhor. Ele teria pensado melhor se ainda pensasse em si mesmo como um verdadeiro soldado. Odiava a sadez, odiava a maneira como o homem usava as equipes de ponte. Mas não devia ter alterado as táticas básicas da ponte 4 sem considerar o esquema maior da batalha. Eu desviei a atenção para as outras equipes de ponte, pensou Kaladin. Isso nos levou até o abismo cedo demais e atrasou algumas das outras. E como ele ocorrera na frente, muitos outros carregadores puderam ver como ele usara a ponte como escudo. Isso fez com que imitassem a ponte 4, cada equipe correndo em uma velocidade diferente, e os arqueiros aletianos não souberam onde focar suas saraivadas para afastar os parchidianos, para que as pontes fossem baixadas. Pai das tempestades, acabei de fazer Sadeas perder essa batalha. Haveria repercussões. Os carregadores tinham sido esquecidos enquanto os generais e capitães corriam para revisar seus planos de batalha. Mas quando aquilo acabasse, viriam atrás dele. Ou talvez acontecesse mais cedo. Gaz e Lamaril, com um grupo de lanceiros reservas, estava marchando rumo à ponte 4. Rocha parou junto a Kaladin de um lado, um nervoso Teft do outro, segurando uma pedra nas mãos. Os carregadores atrás de Kaladin começaram a murmurar. Para trás, disse Kaladin em voz baixa para Rocha e Teft. Mas Kaladin, protestou Teft. Eles... Para trás. Reúnam os carregadores. Leva-nos de volta à serraria em segurança, se puderem. Se algum de vocês escapar desse desastre. Quando Rocha e Teft não recuaram, Kaladin deu um passo à frente. A batalha ainda fervilhava na torre. O grupo de Sadeias, conduzido pelo próprio Fractário, conseguira tomar uma pequena seção do terreno e estava protegendo ferozmente. Cadáveres se acumulavam dos dois lados. Não seria o bastante. Rocha e Teft se aproximaram de Kaladin novamente, mas ele os deteve com um olhar, forçando-os a recuar. Então se voltou para Gaz e Lamaril. Vou dizer que Gaz me disse para fazer isso, ele pensou. Ele sugeriu que eu usasse o carregamento lateral em uma ofensiva de ponte. Mas não havia testemunhas. Seria sua palavra contra a de Gaz. Isso não funcionaria. Além do mais, esse argumento daria a Gaz e Lamaril um bom motivo para matar Kaladin imediatamente, antes que ele pudesse falar com seus superiores. Kaladin precisava fazer alguma outra coisa. Você tem ideia do que fez? Cuspiu Gaz enquanto se aproximava. Eu desequilibrei a estratégia do exército, disse Kaladin, causando caos por toda a força de assalto. Vocês vieram me punir, de modo que quando seus superiores chegarem gritando para saber o que houve, pelo menos poderão mostrar que lidaram rapidamente com o indivíduo responsável. Gaz fez uma pausa, Lamaril e os lanceiros parando ao seu redor. O sargento de pontes parecia surpreso. Se adianta de alguma coisa, continuou Kaladin gravemente. Eu não sabia que isso aconteceria. Só estava tentando sobreviver. Carregadores de ponte não devem sobreviver, disse Lamaril bruscamente. Ele acionou para 2 soldados, depois apontou para Kaladin. Se me deixar vivo, prometo que direi aos seus superiores que vocês não tiveram nada a ver com isso. Se me matar, vai parecer que estavam tentando esconder alguma coisa. Esconder alguma coisa? Disse Gaz, olhando para a batalha na torre. Uma flecha perdida caiu junto às pedras perto dele, se quebrando.
O que teríamos a esconder? Depende. Isso pode muito bem parecer que foi ideia sua. Luminobre Lamaril, o senhor não me deteve. Poderia ter detido, mas não fez nada. E os soldados viram Gaz e o senhor conversando quando viu o que fiz. Se eu não puder atestar a sua ignorância sobre o que ia fazer, então a coisa pode ficar bem feia para o senhor. Os soldados de Lamaril olharam para o líder. O Olhos Claros fechou a cara. Batam nele, mas não o matem, ordenou ele. Então se virou e marchou de volta para as linhas de reserva dos aletianos. Os parrudos lanceiros caminharam até Caladim. Eram olhos escuros, mas pelo nível de compaixão que mostraram poderiam até ser parche-indianos. Caladim fechou os olhos e se preparou. Não podia lutar com todos. Não se quisesse permanecer com a ponte 4. O cabo de uma lança acertou o seu estômago, o derrubou, e ele ofegou enquanto os soldados começavam a chutar. Uma bota rasgou sua bolsa de cinto. Suas esferas, preciosas demais para deixar no barracão, se espalharam pelo chão. De alguma maneira, haviam perdido sua luz das tempestades, e agora estavam escuras, sem vida. Os soldados continuaram chutando.